Milionário escolhe mendiga negra entre 100 candidatos. A verdade chocante! Era um dia como outro qualquer no arranha-céu da gigante corporação Veiga. Lucas, 26 anos, caminhava entre mesas acumuladas de relatórios e olhares frios. O escritório era um verdadeiro teatro onde a ambição imperava, mas a compaixão estava em falta. Suas origens humildes perseguiam-no como um fantasma, sempre alheio ao brilho que a cidade prometia, entre risadas escandalosas e fofocas maldosas. Seus colegas se divertiam às suas custas, enquanto Edgar, o chefe cínico, o rebaixava com palavras cortantes. Você é um subproduto da sua origem, dizia Edgar, com um sorriso debochado que mais parecia uma máscara de raiva. Aquela era a verdadeira face do capitalismo. Um desgosto velado em um terno caro. Lucas sentia um nó na garganta todos os dias. As críticas eram como facadas, e seus sonhos uma lembrança distante. Ele olhava pela janela e via a selva urbana. Carros apressados, pessoas sem rosto. O que realmente se perderia naquela sombra? A atmosfera pesada pressionava seu peito. A competição acirrada entre os colegas, uma constante lembrança de que ele era apenas um a menos. Então, tudo mudou. Em meio ao tédio monstruoso de um dia, a televisão da sala de reuniões capturou sua atenção. Milionário escolhe mendiga negra entre 100 candidatos. A verdade chocante! A manchete o atingiu como um raio. Ele se aproximou, os olhos arregalados de curiosidade. O que era tão chocante? A mendiga negra, uma mulher que carregava em seu olhar uma sabedoria profunda e um passado sombrio, conquistava uma vida que muitos acreditavam ser inalcançável. Aquela história era um sopro de esperança em seu mundo opressivo. Era então que a ideia surgiu, uma faísca dentro dele que poderia acender um incêndio. Lucas tinha uma proposta que poderia revolucionar a empresa. Um projeto inovador que desafiava o status quo. Mas a dúvida o paralisava, o medo do fracasso. E se Edgar a desdenhasse? E se os colegas rissessem mais uma vez da sua tentativa de brilhar? Tudo o que ele já foi a sombra de alguém que nunca se atreveu. Mas o eco daquela mendiga atuava sobre ele, como um chamado. Ele precisaria confrontar Edgar. No entanto, quando se encontrou cara a cara com o chefe, uma nova camada se revelou. Os olhos de Edgar costumavam ser frios, agora estavam cheios de uma tristeza profunda. Um dia, eu também fui um sonhador, Lucas, ele disse. E a realidade daquela frase arrancou a respiração de Lucas. Era um homem quebrado sob a pressão do sucesso. Como poderia alguém tão cínico ter uma parte tão vulnerável? Os segredos enterrados começaram a emergir, revelando rivalidades e inseguranças entre os colegas. A ideia de Lucas era mais do que um projeto. Era uma chave para abrir portas, não apenas para seu futuro, mas para o passado trágico de Edgar. No entanto, assim que Lucas se preparou para dar o passo, uma figura inusitada apareceu à porta do edifício. A mendiga negra. Sua presença exalava sabedoria e uma calma inquietante, como se soubesse que as respostas que Lucas buscava estavam além daquelas 4 paredes frias. A imagem dela pairava em sua mente, misturando-se com o título sensacionalista que leu, como um eco distante, desafiando-o a agir. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ficou paralisado. A mendiga negra, com seus olhos profundos, parecia absorver o mundo ao seu redor. Era como se ela tivesse vindo especificamente para ele. Ele se lembrou do que tinha lido. A vida daquela mulher era o oposto da sua, cheia de dor, mas também de resistência. O que ela estava fazendo ali? Uma onda de ansiedade subiu pela sua espinha. Edgar também parecia ter notado a presença dela. O chefe, que antes era uma figura de desprezo, agora se tornava um espectador perplexo. Lucas respirou fundo. Seu coração batia forte. Ele estava prestes a mudar tudo. As palavras que ele tinha ensaiado na mente estavam prestes a sair. Mas então algo inesperado aconteceu. A mendiga levantou a mão e fez um gesto. Era como se ela estivesse pedindo silêncio. E, para a surpresa de todos, o barulho do escritório, normalmente vibrante e insuportável, cessou. Uma tensão palpável tomou o espaço. Lucas trocou olhares com Edgar. Havia algo mais ali, algo que ele não conseguia decifrar. Você não conhece sua verdadeira origem, a mendiga disse. Sua voz era firme, mas suave. O ambiente ficou pesado, como se tudo parasse para ouvir. O que você pensa que sabe sobre o seu passado não é a verdade. Lucas sentiu um frio na barriga. Essas palavras cortaram mais fundo do que as críticas de Edgar. Ele olhou para o chefe, que estava imóvel. A expressão clara seria agora uma máscara de confusão. O poder daquela mulher era impressionante. O que ela queria dizer? Você está prestes a escolher um caminho, Lucas, continuou a mendiga. Mas primeiro, você precisa entender a verdade sobre sua família. A verdade sobre você. Que verdade? Perguntou Lucas, sua voz quase falhando. Ele estava perdendo o controle da situação. O escritório agora era um forno de emoções. Você é o herdeiro de um legado que nunca soube que tinha, disse ela, e suas palavras ecoaram pela sala. O que você considera dor é o que te tornou forte. Você precisa enfrentar isso. O estômago de Lucas revirou. Paralelamente, a ideia que ele tinha sobre a sua vida começava a desmoronar. Ele não era apenas um subproduto da sua origem, mas talvez algo muito maior. Olhou para Edgar, que estava em choque, e percebeu os olhos dele brilhando com uma surpresa inusitada. Minha família, Lucas murmurou, a cabeça rodando. Ele não tinha ideia do que isso significava. E por que essa mulher sabia tanto sobre ele? Antes que pudesse formular mais perguntas, um barulho estrondoso interrompeu o clima tenso. A porta do escritório se abriu com violência e um grupo de homens de terno invadiu o espaço, com expressões ameaçadoras. A atmosfera ficou carregada, pesada com a presença deles. Lucas sentiu um aperto no peito. Alarmes mentais começaram a tocar. O que vocês estão fazendo aqui? Edgar questionou, mas sua voz traía um certo receio. Estamos aqui para buscar algo que não deveria estar no seu alcance, disse o líder do grupo, um homem com um olhar gélido. A verdade do Lucas deve permanecer oculta. Lucas coçou a garganta. O calor de sua indignação subiu. O que estava acontecendo?
As palavras da mendiga passavam pela sua mente como um ciclo interminável. Ele tinha que agir. A mudança estava à sua porta. O mundo parecia ter deslizado para o absurdo. Ele se virou para a mendiga, que agora tinha um ar de determinação. A conexão entre eles era inegável. Era o momento da verdade. A vida que ele conhecia estava prestes a ser transformada, mas a que custaria? A reviravolta estava em jogo e Lucas estava no centro da tempestade. Ele respirou fundo. Tudo estava prestes a mudar. Mas em que direção? Lucas estava em um turbilhão de emoções. A presença da mendiga negra, a tensão no ar e a intrusão repentina dos homens de terno intensificaram a situação a um ponto insuportável. O líder do grupo, um homem robusto, com uma expressão de frieza cortante, dava ordens como se estivesse no controle de algo muito maior. O escritório ficou em silêncio absoluto, todos os rostos virados para aquela nova ameaça. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Lucas gritou, se permitindo a um impulso de bravura. A adrenalina disparava em suas veias e a sensação de estar em um embate se tornava mais palpável a cada segundo. O grupo de homens trocou olhares. A tensão aumentava como um fio prestes a se romper. Silêncio! O homem mais próximo ordenou, erguendo uma mão. Estamos aqui para resolver o passado de Lucas, a verdade que ele não conhece e que não deveria conhecer. Aquelas palavras ecoaram na mente de Lucas como um tambor. Que verdade! O que mais havia em seu passado? Seu olhar se voltou para a mendiga, que agora estava ereta, em pé como uma rocha diante da tempestade. Ela parecia saber mais do que todos ali. Os olhos dela, antes cheios de sabedoria, agora tinham um brilho intenso, como se pudesse incendiar o ambiente. Essa verdade não é só sua, Lucas. A mendiga disse em um sussurro firme. Toda a sua vida foi construída sobre segredos. Segredos que esses homens estão aqui para proteger. Você precisa decidir, aceitar ou lutar. A pressão no peito de Lucas aumentava. Do que você está falando? Ele tremia entre a confusão e a raiva. O que há de tão especial em mim? Você tem um legado que foi ocultado por razões que você ainda não compreendeu. A mendiga continuou, sua voz mais alta, penetrante. Uma herança que pode mudar tudo. Antes que Lucas pudesse reagir, um dos homens avançou. Chega de joguinhos! O que você conhece sobre sua família é uma mentira. Sua mãe, ela não era quem você pensa que era. A revelação soou como um golpe. O mundo ao redor dele desapareceu por um instante. Ele sentiu seu coração parar, um nó na garganta. O que você sabe sobre minha mãe? Lucas perguntou, sua voz agora um eco distante. Havia um burburinho de murmúrios ao redor. Olhares de choque, silêncio inquieto. Ela estava envolvida em algo muito perigoso. O homem ficou mais próximo. E você é a chave para isso. O que você acha que é uma vida normal é uma fachada. A mente de Lucas girava. Ele tentava conectar as peças, mas não fazia sentido. Sua infância tranquila, as memórias felizes, tudo poderia ser uma farsa. Ele encarou o grupo, a fúria crescente em sua alma. Se isso for verdade, vou descobrir. Não vou deixar que vocês apaguem a verdade. Tem certeza? O líder sorriu, mas não havia humor no gesto. A verdade pode ser mais mortal do que você imagina. Tem certeza de que gostaria que alguém próximo a você pagasse pelo que você descobrir? O frio percorreu sua espinha. As palavras caíram como uma bomba. Lucas pensou em sua primeira namorada, sua irmã, seus amigos. A cada nome,
Seu coração apertava. Ele não podia permitir que nada acontecesse a eles. Mas a menção da sua mãe. O que mais estava escondido? A mendiga se aproximou de Lucas, a intensidade dela como um farol em meio à escuridão. Você precisa fisicamente enfrentar isso, Lucas. A verdade pode ser dolorosa, mas a ignorância é uma prisão. É hora de decidir. E naquele instante o chão parecia tremer sob seus pés. A vida que conhecera estava se desmoronando. E a cada nova revelação, um novo abismo surgia. Lucas olhou para o homem dos ternos e para a mendiga. A escolha estava diante dele. Recuar ou enfrentar o desconhecido. O eco da decisão pulsava em suas veias. Ele respirou fundo. Então vamos, que comece a verdade. E com aquelas palavras, a tempestade estava apenas começando. O futuro de Lucas estava em jogo. Mas a que custo? Lucas estava em um turbilhão de emoções. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto a presença da mendiga negra ao seu lado parecia lhe dar coragem. Então vamos, que comece a verdade, ele disse, desafiando aqueles homens de terno que ameaçavam seu futuro. A tensão era palpável. Cada pessoa na sala segurava a respiração, esperando. Mas o que ninguém esperava era o que aconteceria a seguir. De repente, um estrondo ecoou pelo corredor e a porta do escritório voou aberta. Um grupo de homens armados entrou, todos vestidos com roupas pretas, suas expressões frias como pedra. Lucas sentiu seu coração disparar. O líder do grupo, um homem com cicatrizes e olhos negros, apontou para a mendiga. Ela é a razão de estarmos aqui. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lucas não conseguia processar o que estava acontecendo. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz trêmula. A mulher ao seu lado olhou diretamente nos olhos do líder, sem medo. Ela sabe a verdade sobre você, Lucas. A verdade que você não pode ignorar, disse o homem. Sua história está ligada a algo muito além do que você imagina. Parem com isso! Edgar, que até então estava paralisado, finalmente encontrou sua voz. Essa mulher não pode saber mais sobre o Lucas do que nós. Não sabe mesmo, sussurrou a mendiga. Agora calma. Mas é hora de você descobrir, Lucas. Antes que alguém pudesse reagir, o líder dos homens armados se virou para Lucas. Você sabia que sua mãe estava presa em um jogo perigoso? E que sua vida é um reflexo das escolhas dela? Ele deu um pequeno passo à frente, a tensão no ar se tornando quase insuportável. Minha mãe? Lucas repetiu, seu coração batendo mais rápido. O que você está insinuando? Ela não era só uma mulher simples, Lucas. Ela estava envolvida em algo que poderia destruir você se souber a verdade. O homem disse, em um tom cada vez mais ameaçador. Você é a chave para um legado que muitos na sua família deram a vida para proteger, e alguns, como sua própria mãe, pagaram o preço mais alto. As palavras do homem cortaram como uma faca e Lucas sentiu o mundo ao seu redor girar. Ele olhou para a mendiga, buscando uma resposta, mas o que viu em seus olhos era uma profundidade que o deixava ainda mais confuso. Tem um motivo pelo qual você está aqui, um motivo pelo qual estamos perseguindo esses segredos, continuou o líder. A verdade está mais próxima do que você imagina, mas se você continuar a ignorá-la, pode perder todo o seu futuro. Lucas olhou para Edgar, que agora parecia mais pálido, cada vez mais em desacordo com os homens armados. O chefe não era apenas seu superior,
Havia uma sombra entre eles, algo escondido que Lucas ainda não entendia. Edgar, você sabe de tudo isso, não sabe? A pergunta ressoou como uma bomba na sala. Edgar hesitou, a expressão endurecendo. Eu não! Você não quer saber a verdade, ou você tem medo dela? Lucas insistiu, a raiva se acumulando. Ele à beira de uma revelação sobre sua própria vida e suas origens. O homem armado apenas observava, com um sorriso no rosto, como se estivesse saboreando a cena. Foi quando a mendiga interrompeu, a voz firme. Você não pode se permitir ser manipulado. A escolha é sua, Lucas. Você irá aceitar o que está por vir ou se esconder atrás das mentiras que sempre ouviu? Haha! O clímax da tensão chegou quando Lucas, cercado por segredos e ameaças, olhou ao redor. Sabia que tudo estava prestes a mudar. E naquele momento, uma bomba explodiu na sala. Alguém gritou e a luz piscaram, fazendo a escuridão cair como um manto. Havia um tiro. O homem armado que estava mais perto de Lucas caiu no chão. E o pânico se espalhou como fogo em palha seca. As coisas eram agora um caos. E Lucas viu uma janela de escape. Mas o que havia acontecido? A verdade sobre sua vida, o futuro incerto e a revelação devastadora sobre sua mãe. Tudo parecia estar em um fio, prestes a se romper. Ele precisava decidir rapidamente, fugir ou enfrentar a tempestade. Mas uma pergunta o atormentava. O que mais estaria escondido nessa história? O que mais ele ainda não sabia? E a quem realmente poderia confiar? A situação se tornara uma batalha não apenas por sua vida, mas pela verdade que poderia redefinir tudo. No instante em que o tiro ecoou, o escritório mergulhou em um caos absoluto. Lucas ficou paralisado, o mundo ao redor se transformando em um borrão de gritos e desespero. O homem que caíra, com o rosto contorcido de dor, parecia ser apenas o começo da tempestade. Enquanto os restantes homens armados reagiam, um deles deu um passo à frente, seu olhar fixo em Lucas. Isso era só uma introdução, ele gritou. E as palavras soaram como um desafio. A mendiga negra, que até então estava ao lado de Lucas, fez um movimento brusco. Lucas, agora! Ela o puxou em direção a uma porta lateral que ele nunca tinha notado antes. O pânico fez seu coração disparar, mas uma parte dele queria resistir, permanecer e lutar. Espere, o que está acontecendo? Ele conseguiu perguntar entre a confusão. Não é o que você pensa. Eles estão aqui para algo muito mais sombrio. Ela respondeu com uma urgência que o fazia tremer. Ele sequer teve tempo para processar as implicações daquilo. A adrenalina dominava seus sentidos, e ele seguiu a mulher, saindo apressadamente do escritório. Corredores brancos, frios e sem vida se estendiam à sua frente. Lucas não sabia para onde estavam indo, mas percebia que o quão mais longe estivessem da sala onde o horror começou, melhor. Ele olhou para trás, por um instante, e viu Edgar, agora pálido e paralisado, enquanto os homens armados cercavam a entrada, bloqueando qualquer fuga. Então, em meio à corrida, a mendiga parou. Você precisa entender, Lucas. A verdade que eles querem esconder é aterrorizante. Você não é quem você pensa que é. As palavras dela eram um sussurro apressado, mas eram como um soco em seu estômago. Ele hesitou, confuso. Como assim? O que você sabe sobre mim? Você tem que acreditar. Ela disse, os olhos ardendo com uma intensidade quase sobrenatural. A sua mãe
Ela fez escolhas que afetarão sua vida para sempre. Sua verdadeira origem é mais complicada do que isso. Mas o que você... Lucas mal conseguiu formular a pergunta. A verdade parecia estar sempre um passo à frente dele. Um labirinto de mistérios que ele não conseguia decifrar. Foi então que um rugido ensurdecedor cortou o ar e os homens armados apareceram na esquina do corredor. Lucas sentiu um aperto no peito. A mendiga segurou seu braço e ele notou como suas mãos eram firmes e quentes. Confie em mim, ela disse, e sem pensar, ele se lançou em direção a uma porta do fundo, ainda escutando o alvoroço lá atrás. Por um momento, escuridão o envolveu. Eles estavam em um novo espaço, uma espécie de depósito empoeirado. O cheiro de madeira mofada preenchia o ar. Precisamos nos esconder, ela sussurrou. Mas as palavras dela estavam longe de ser tranquilizadoras. Ainda atordoado, Lucas se lembrava do que o homem armado dissera sobre a verdade de sua mãe. Ele olhou para a mendiga, suas esperanças se entrelaçando com o medo. "Quem é você de verdade?" Ele finalmente perguntou, sua voz trêmula. "Eu sou alguém que conhece a história que você não sabe." Ela respondeu demais rapidamente. "A verdade não se limita à sua família. Ela é mais vasta." Chocante! O silêncio pairou no ar por um breve momento. Então, um som de passos se aproximou. Os homens estavam próximos. Lucas sentiu o coração disparar. "Precisamos sair!" ele gritou. Mas... como se a realidade toda tivesse desmoronado, houve o esplendor de luz ao longe, seguido por um estrondo. A porta ao lado de Lucas se abriu violentamente e uma figura familiar entrou. Era Edgar, com uma expressão desesperada. "Lucas, você precisa ouvir!" "Você quis dizer que sabia!" Lucas gritou, a raiva tomada por um turbilhão de emoções. "Você esteve sabendo de tudo isso?" Edgar o olhou nos olhos exausto. As palavras que estavam prestes a sair poderiam mudar tudo, mas estavam embargadas em um nó de conflitos. "Não sou seu inimigo. Você é meu irmão!" O estômago de Lucas revirou e a mente parecia girar. "Como assim?" ele perguntou, confuso e incrédulo. O que ele sabia de sua vida estava sendo desmoronado por uma única revelação. Os homens armados estavam a poucos passos. A adrenalina pulsava e o tempo parecia parar. O que isso realmente significava para eles? Qual era a verdadeira extensão desses laços? Lucas se sentiu perdido em um mar de verdades e mentiras. Mais uma vez, sem saber a quem confiar. E enquanto a tensão se acumulava e o perigo se aproximava, uma nova revelação pairava pesada no ar. A vida que ele conhecera havia se transformado em caos, e as verdades estavam a poucos segundos de serem reveladas. Mas a pergunta era, estaria ele preparado para o que viria a seguir? Lucas estava em um turbilhão de emoções. A revelação de Edgar sobre serem irmãos atacou seu coração como uma flecha. Ele sentiu o estômago embrulhar, enquanto a verdade parecia querer desmoronar tudo o que conhecia. Olhou para os homens armados, prontos para agir, enquanto a mendiga mantinha sua postura firme, como se fosse sua única âncora em meio ao caos. "Não! Espera!" Lucas gritou, tentando manter a calma. Mas a tensão no ar era quase palpável, o cheiro de medo misturado com o suor. O líder dos homens olhou de Edgar para Lucas, um sorriso de escárnio estampado em seu rosto. Que doce surpresa! "O garoto é uma verdadeira relíquia", ele disse, antes de se virar para os outros. "Ele nem sabe o que realmente é", ele disse. "Cale a boca!" Lucas disparou, uma onda de raiva e confusão crescendo dentro dele.
O que você está insinuando? Você acha que toda essa confusão é por causa de seu passado simples? O homem se aproximou, os olhos gélidos fixados em Lucas. Sua mãe não era apenas uma simples mulher. Ela era uma líder em um mundo que você nem imagina. E você, bem, você é herdeiro de uma linhagem que muitos desejam destruir. Lucas estava sem palavras, quase incapaz de processar a avalanche de informações. Mas a adrenalina o manteve alerta. Você não pode falar assim dela. Ele sentiu a necessidade de defender a memória da mãe. Mas as palavras não tinham impacto. A realidade começava a se desdobrar de maneiras que ele nunca esperou. Nesse momento, um segundo estrondo ecoou pelo corredor e as luzes falharam novamente. Lucas olhou para a porta, o pânico tomando conta dele. Os homens armados trocavam olhares, um movimento de hesitação que parecia duradouro. "Que foi isso?" perguntou um deles, sua voz nervosa. Lucão focou a mente em busca de uma saída. Mas antes que pudesse pensar, uma nova figura apareceu. Era uma mulher emergindo das sombras com os cabelos brancos como a neve. Ela parecia conhecida, mas não conseguia lembrar de onde a vira. A expressão no rosto dela falava de dor, de um passado enterrado. "Parem! Não é hora de brigar!" gritou com um poder que cortou a tensão no ar. "Quem é você?" O líder dos homens exigiu, e o medo tingia sua voz. Lucas percebeu que a mulher parecia estranhamente familiar. Algo na sua postura, nos traços dela. E então, à medida que ela se aproximava, um entendimento atingiu como um raio, um acorde na mente dele. "Era a mãe dele! Não pode ser!" murmurei, um nó na garganta. A figura que se aproximava tinha o mesmo olhar penetrante que Lucas carregava, a mesma determinação. Você está viva?" A mulher hesitou, e a sala parecia congelar. "Eu não tive escolha, Lucas. Fui forçada a me esconder, a proteger você. Mas eles estão aqui por mim, e a verdade não pode mais ficar oculta." O ar ficou pesado de choque. A revelação mudava tudo. Tudo o que Lucas acreditava. Então, o mundo começou a girar, novamente, quando os homens armados avançaram. "Não deixe ela escapar!" o líder gritou, e a mulher se virou, enfrentando-os com uma determinação surpreendente. "Você não pode levá-la." Lucas quietou, plantando-se firmemente entre sua mãe e os intrusos. Ele estava em uma batalha, não apenas por ela, mas por sua própria identidade, pelo que significava ser quem era. Ele não aceitaria mais ser tratado como um subproduto de sua origem. E nesse momento de tensão, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Lucas começou a tremer, e o ar parecia vibrar. Uma explosão ressoou atrás deles, fazendo as paredes tremerem. As luzes começaram a piscar, e a sala se encheu de fumaça. "Lucas!" A voz da mendiga soou desesperada, mas ele não conseguia pensar. Era como se o mundo estivesse desmoronando. E quando a fumaça se dissipou, tudo mudou mais uma vez. As paredes eram diferentes. O ambiente não fazia mais sentido. Essa era uma nova realidade, um novo jogo. O líder dos homens estava no chão, e havia uma sombra mais profunda atrás dele, com um novo mistério prestes a se desdobrar. O que mais estaria escondido? Qual era a verdade que a mãe dele queria proteger? O que faria Lucas agora? As perguntas ecoavam em sua mente, desafiando sua sanidade, enquanto novos horizontes se abriam diante dele. No instante em que o tiro ecoou, tudo ficou envolto em caos.
Lucas sentiu seu coração disparar. Uma mistura de medo e adrenalina correndo por suas veias. Ele não sabia se deveriam correr ou enfrentar aquela situação de frente. O ambiente estava pegando fogo. Não literalmente, mas a tensão no ar era quase palpável. A mãe dele, a mulher que havia perdido há tanto tempo, estava ali. E agora a realidade ficava mais confusa a cada segundo. O líder dos homens armados estava caído no chão, enquanto a fumaça se dissipava lentamente, revelando a cena caótica. "O que você está fazendo aqui?" Lucas gritou para a mulher, que parecia ser sua mãe, suas palavras carregadas de confusão e desespero. "Eu sempre estive aqui, Lucas," ela respondeu, a voz tensa, mas firme. "Eu precisava te proteger de tudo isso." A incredulidade a consumia, mas uma parte dele queria acreditar. Ele queria a mãe de volta, mas sentia que aquele reencontro estava repleto de sombras. Justo quando a conversa parecia ganhar forma, mais barulho se aproximou. Era a mendiga negra, que não havia se movido desde o início. "Você precisa entender, Lucas. O que está em jogo é maior do que você imagina. Sua mãe não foi apenas forçada a se esconder. Ela está em uma batalha." "A batalha contra o quê?" Lucas gritou, sem saber onde colocar sua confusão. Ele se virou para Edgar, que estava paralisado. "Me diga alguma coisa! O que está acontecendo?" "Tudo isso é sobre um legado que vocês nem imaginam." Edgar finalmente falou, a voz tensa. "A verdade é muito mais profunda. Você e sua mãe, vocês são muito mais poderosos do que pensam." Os homens armados, que estavam prestes a se levantar, começaram a se reagruparem em torno deles. O líder, embora ferido, levantou a mão, como se quisesse calar tudo. "Você não entende o que está em jogo aqui. Não se trata apenas da sua mãe, mas de algo que pode mudar o destino de gerações." "Basta!" Lucas gritou, sua voz ecoando pela sala. Ele não queria saber mais daquelas mentiras. Ele queria respostas. O espaço estava carregado de segredos e ele estava no centro de tudo. Mas então, algo inesperado aconteceu. A mulher, que Lucas acreditava ser sua mãe, fez um movimento brusco. Ela exibiu um colar em seu pescoço, uma corrente dourada, com um símbolo que Lucas reconhecia. "Essas são as chaves do seu legado, Lucas!" ela exclamou. "O que você e Edgar não sabem é que o verdadeiro perigo não está no passado, mas em quem realmente você é." "Como assim?" Lucas sentiu a terra se mover sob seus pés. Aquela simples corrente parecia carregar uma conexão que transcendia o que ele poderia compreender. "O que você está dizendo?" Naquele momento, a expressão da mulher mudou, como se ela estivesse se transformando. A energia no ambiente mudou abruptamente. Lucas viu a mamãe dele se erguendo e as sombras ao redor dela se tornaram irreais, sinistras. Era como se um brilho oculto estivesse se revelando. "Você precisa aceitar o que esconde dentro de você, Lucas. Você não é apenas um garoto comum. Você é uma parte de algo muito maior." Os homens armados hesitaram. Parecia que a mulher estava invocando uma força que eles não podiam compreender. A luta estava apenas começando, mas Lucas estava prestes a ser puxado para um turbilhão ainda mais profundo. E então um grito cortou o ar. Era um grito familiar, mas diferente. "Mãe, não!" A figura que se aproximava não era outra, senão sua irmã, que ele pensava ter perdido para sempre. Mas ela não estava sozinha. Havia alguém a seu lado, um outro homem, que Lucas reconheceu, mas não sabia como. "Você tem que saber a verdade, Lucas." Sua irmã gritou. "Você nunca esteve sozinho nessa luta." As revelações estavam se empilhando e Lucas sentiu-se perdido em um mar de incertezas. Tudo o que havia acreditado estava sendo desmoronado. E agora, a presença de sua irmã e do homem ao lado dela
Era como uma nova janela se abrindo, levando a um abismo de verdades ainda mais profundas. Quem é você? Lucas perguntou ao homem. E a resposta que ele deu deixou Lucas em estado de choque. Eu sou seu pai. O tempo parou. As palavras ecoaram pela sala, arrastando cada um daqueles presentes para dentro de um novo conflito, realinhando seus destinos de formas que eles não podiam começar a imaginar. O futuro estava prestes a se revelar. Mas a que custo? O que mais estava por vir? Lucas estava em um turbilhão de emoções. Eu sou seu pai! As palavras do homem ecoaram como um trovão em sua mente, desmoronando seu mundo em segundos. O que ele pensava que sabia estava se desmanchando. Como assim? Ele olhou para Edgar, as respostas parecendo finalmente vir à tona. Mas as perguntas só se acumulavam. A mulher ao seu lado, que ele queria acreditar ser sua mãe, olhou para Lucas com uma mistura de dor e um amor que cortava. Lucas, eu não tinha escolha, ela disse, a voz embargada. Eu sempre precisei protegê-lo. Isso é maior do que nós, maior do que qualquer um pode imaginar. Mas Lucas não conseguia absorver aquela informação. Por que esconder de mim? E por que agora tudo isso? Ele estava perdido, a confusão misturada com raiva pulsando em suas veias. O homem que se dizia seu pai começou a se aproximar. Lucas, você foi mantido à parte de tudo isso por motivos de segurança. Aqueles homens estão atrás de você porque você é a chave para um legado que se estende por gerações. Legado? Lucas perguntou, desconfiado. Que legado? O que você está falando? Um barulho de passos apressados ecoou pelo corredor e Lucas sentiu seu coração acelerar. Os homens armados. Eles estavam se aproximando e com eles a ameaça do desconhecido. O líder deles estava se reerguendo, a determinação em seu olhar, tão gélida quanto antes. Você não deveria saber disso ainda, ele rosnou. Então, um clarão repentino iluminou a sala. Um flash de luz tão intenso que fez todos fecharem os olhos. Quando a luz diminuiu, uma figura nova apareceu. Era um homem idoso, de cabelos brancos e uma aura comanda. Parem! Ele gritou, a voz firme e autoritária. Isso não vai continuar. A tensão explodiu. As expressões mudaram instantaneamente e o homem que se dizia pai de Lucas parou. Uma sombra de reconhecimento e medo passada por seu rosto. Você não poderia estar aqui. Lucas estava perdido, mas um arrepio de expectativa percorria suas costas. Quem é você? Ele perguntou, olhares se cruzando. O ar estava pesado e tudo estava prestes a mudar novamente. Eu sou o responsável por guardar a verdade que você está prestes a descobrir, Lucas. O velho continuou, a voz soando como um eco histórico. A verdade que se aloja nas sombras deste legado. Lucas sentiu seu estômago se revirar. O peso daquelas palavras o atingiu como uma marreta. Que verdade? Que legado? Ele questionou, mas o velho não pareceu se abalar. Você é todo o potencial que sua mãe e seu pai tentaram proteger. E o que eles tentaram esconder de você também está vindo à tona. O mundo está prestes a explodir porque você pode ser o que sempre esperavam que você fosse. Antes que qualquer um pudesse reagir, o ambiente se transformou. As paredes pareciam fechar, e uma luz surgia atrás de um dos homens armados. Ele segurava algo, uma pequena caixa, a qual abriu. E ali pude ver um relicário brilhante, pulsando com uma energia feroz. Esse é o que todos querem, ele gritou, enquanto o relicário emanava uma luz ofuscante. Não! Não!
Disse a mulher que Lucas acreditava ser sua mãe, o desespero agora estampado em seu rosto. Não pode! A explosão de luz ofuscou tudo, e Lucas sentiu uma onda de energia passando por ele, como se estivesse sendo puxado para dentro de algo maior. Os homens armados começaram a gritar e se contorcer, um nervosismo incontrolável. O local estava se tornando um verdadeiro campo de batalha. Lucas olhou para todos, procurando respostas em meio à confusão. Quem estava realmente disposto a proteger sua verdade? Qual era o custo que todos estavam dispostos a pagar? As realidades estavam se entrelaçando e, no meio do clamor, uma frase soou em sua mente. Você é a chave. Mas para quê? A última explosão de luz iluminou sombrias verdades e Lucas esperou a resposta. Enquanto o destino dele se moldava diante dele, o que viria a seguir estava longe de imaginar. Lucas estava em um turbilhão de emoções. Eu sou seu pai. As palavras do homem ecoaram como um trovão em sua mente, desmoronando seu mundo em segundos. O que ele pensava, que sabia, estava se desmanchando. Ele olhou para Edgar, as respostas parecendo finalmente vir à tona. Mas as perguntas só se acumulavam. A mulher ao seu lado, que ele queria acreditar ser sua mãe, olhou para Lucas com uma mistura de dor e amor que cortava. Lucas, eu não te escolha, ela disse, a voz embargada. Eu sempre precisei protegê-lo. Isso é maior do que nós. Maior do que qualquer um pode imaginar. Mas Lucas não conseguia absorver aquela informação. Por que esconder de mim? E por que agora tudo isso? Ele estava perdido, confuso, como se estivesse caindo em um abismo sem fim. Os homens armados, que estavam prontos para atacar, hesitaram por um instante, mas o líder logo se recompôs. Você não deveria saber disso. Ainda! Rosnou sua voz carregada de ameaça. Ele ergueu a arma, mirando Lucas. O pânico tomou conta do coração de Lucas, e ele se virou para a mulher que achava ser sua mãe, implorando. Mãe, o que fazemos? Confie em mim, ela gritou, e seu olhar se cruzou com o do homem que dizia ser seu pai. Lucas tinha a sensação de que a resposta estava prestes a emergir de algum lugar obscuro. Então, de repente, uma onda de luz explodiu no ar. Seu brilho ofuscante invadiu a sala. Lucas teve que fechar os olhos e, enquanto a cegueira tomava conta, ele ouviu um estrondo. Quando a luz se dissipou, o ambiente tinha mudado. Ele se virou para procurar os homens armados, mas estava em um lugar completamente diferente. Agora, ele estava em um local estranho, uma sala repleta de espelhos que refletiam seu rosto de maneiras distorcidas. Lágrimas brotaram em seus olhos, enquanto a imagem de sua mãe se desvanecia. Lucas gritou, mas o som não saiu. Ele se virou e viu os rostos dos homens aproximando-se através dos espelhos, suas expressões cheias de malícia. Isso é só o começo, garoto. Um deles gritou. O verdadeiro poder está à sua espera. Poder? Lucas repetiu, sua voz soando estranha no silêncio. Ele não conseguia entender, seu coração acelerava. O que estava acontecendo? Os homens começaram a rir, mas a risada ecoava de maneira surreal, reverberando pelas paredes de vidro como se todos estivessem brincando com ele. O medo aperta seu peito. O que vocês querem de mim? Ele sentia suas mãos tremendo, as imagens se multiplicando diante dele. Então, um dos espelhos se quebrou e uma nova figura surgiu. Era a mendiga negra, seu olhar profundo cortando através do caos. Lucas, você precisa enxergar a verdade dentro de si. A resposta que você busca não está fora, mas dentro de você. Eu não entendo, Lucas gritou, sua voz quebrando. Por que tudo isso? Mas a mulher não respondeu. Ela apenas estendeu a palma da mão em sua direção,
e um brilho começou a emergir dela, uma luz quente e gentil. Você é mais poderoso do que imagina. Seu legado é um mistério que se estende até seus ancestrais. As verdades estão escondidas nos lugares que você menos espera, e você deve descobrir. Antes que pudesse reagir, o eco das palavras de sua suposta mãe ressoou na sua mente, sua voz agora sombria. Você precisa decidir, Lucas. Você vai aceitar ou lutar? Eu sou seu pai. Aquela frase voltou a socar sua cabeça. Lucas olhou para a mendiga e para o homem envelhecido. Tinha certeza que era uma armadilha. E então, uma nova onda de luz tomou conta do lugar. E no sopro daquela luz, ele viu sua irmã. Mas algo estava errado. Lucas, não confie nele! Gritou ela, apontando com uma mão trêmula. Ele não é quem diz ser. Todos congelaram. E o homem que se apresentava como pai também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Lucas sentiu a terra se mover sob seus pés. O que ela queria dizer com aquilo? Como assim? A sala de espelhos, uma vez cheia de risadas, agora estava envolta em uma tensão assustadora. Você é outra, não é? O homem gaguejou, seus olhos cheios de desespero. Mas como? O cenário girou e a fúria do desconhecido tomou Lucas. Tudo o que sabia agora estava em questão. Quem eram eles? O que estava acontecendo? E, acima de tudo, quem ele realmente era? Uma cortina de fumaça começou a se levantar do chão, envolvendo tudo. O caos se instalou novamente, e Lucas percebeu que a verdade que parecia tão próxima estava, na realidade, mais longe do que nunca. Seus rostos se tornaram sombras, e enquanto a luz desaparecia, ele sentiu que estava à beira de um abismo, sem saber se conseguiria saltar ou se a queda seria fatal. O que viria a seguir? Lucas estava cercado por sombras, em um labirinto de verdades conflitantes e gritos apaixonados. Eu sou seu pai, ecoava na sua cabeça, um veredicto que batia como um trovão. A imagem da mulher que acreditava ser sua mãe se misturava à frustração, e o medo o envolvia como um manto pesado. Os homens estavam prontos para atacar, e ele lutava contra a incerteza. Não! Isso não pode ser verdade! Lucas gritou, suas mãos tremendo. As paredes pareciam se fechar, com a presença da sua suposta família se tornando insuportável. Naquela sala cheia de espelhos, ele não sabia o que era real. A mendiga negra, tão firme ao seu lado, abriu a boca para falar, mas o som de algo quebrando interrompeu, clamando pela atenção. Um espelho estilhaçou e a luz irrompeu, revelando um caminho. Ele tem razão! A voz da sua irmã chamou, suas palavras transbordando desespero. Lucas, você precisa confiar em nós! Um vazio então se formou. Uma parte dele queria acreditar, e a outra queria fugir de tudo, como se o chão estivesse em colapso. Os homens armados, assustados, recuaram. Agora a confusão reinava, mas por instantes havia uma chance de fugir. Lucas, venha! A mulher que se dizia sua mãe fez um gesto e ele não hesitou. Juntou-se a ela e à irmã, com as mãos dadas, sentindo seu coração pulsar. Enquanto avançavam, um novo barulho se fez ouvir. O líder dos homens barrou o caminho, a raiva estampada no rosto. Vocês não escaparão, ele gritou. Mas Lucas sentiu a força do que estava prestes a descobrir. A energia no ar mudou. A luz que emanava do relicário era poderosa. Lucas reconheceu que a escolha
estava em suas mãos. O que ele decidiria agora poderia mudar tudo. O poder dentro dele, a herança que lhe fora passada, poderia ser a chave para combater aqueles que desejavam destruí-lo. Você vai ter que escolher, Lucas. A mendiga disse, sua voz intensa. Aceite o legado ou lute contra ele. Com um grito de determinação, Lucas se virou. Eu não vou deixar que ninguém me controle. Vou descobrir quem eu realmente sou. Ele lançou um olhar decidido para a mulher que se dizia sua mãe e tomou a decisão. Vou lutar com vocês. E enquanto ele falava, a energia em sua volta começou a mudar. O relicário pulsava intensamente, seu brilho ofuscante enchendo o quarto. Os homens armados hesitaram. Surpresos, uma onda de poder varreu a sala. E tudo o que Lucas sabia sobre si mesmo se iluminou. Então, em um flash, tudo foi absorvido pela luz e ele se viu em um novo espaço. Eram os mesmos rostos, mãe, irmã e os homens armados. Mas havia um novo entendimento. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro estava nas suas mãos. Lucas viu o rosto de sua mãe se iluminar. Ela sorriu. E naquele momento decisivo, todos na sala souberam que juntos poderiam enfrentar o que viesse. Uma nova era estava prestes a nascer. E quando a luz começou a enfraquecer, uma voz ressoou, profunda e autoritária. Preparem-se, porque o verdadeiro desafio está apenas começando. A sala escureceu e tudo parecia que estava diante da próxima grande batalha. Mas uma coisa era certa. Lucas não estava sozinho. A história que começara com tantos segredos e incertezas estava apenas começando a se desdobrar. As respostas estariam lá fora e a busca por elas apenas começaria. Se você chegou até aqui, isso não pode acabar por aí. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Não leve a história sozinho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Esses são momentos que só os verdadeiros fãs compreendem. Vamos juntos!